Meus amigos, quem estudou Vimanosofia e teve a oportunidade de trabalhar a Vimanosofia, vocês lembram perfeitamente por que a Terra é uma colônia, por que a Terra é um projeto, né, fabricado. Vocês lembram perfeitamente do esforço que a gente contou aqui, como é que foi implantado a criatura humana na Terra. Vocês lembram da questão dos autóctones que vieram com a Terra para cá, de sírios. Vocês lembram dos grupos dissidentes aquartelados na Terra. Vocês lembram dos 11 povos que vieram de fora. Todas as tentativas de encarnação, como foram complexas. O significado de Adão e Eva, como é que se criaram essas criaturas, as adaptações feitas a partir de primatas, enfim, todo o projeto de recuperação, os acidentes, o de percurso, enfim, todo esse grande sacrifício, esse conjunto de coisas relativo à experiência humana, é um sistema particular de acompanhamento, e que, agora ainda bem que tem umas canetas a cores aqui, a Terra, vocês lembram? Aqui vamos desenhar o sistema solar de Sírios. Oh, desculpe. Eu dei uma variante aqui. Sistema solar de Sírios. E aqui o nosso sistema solar. Ambos integram a Via Láctea. Um dia, num passado remoto, uma engenharia muito avançada precipita no espaço um corpo celeste que vai ser capturado por esse sistema solar aqui, que os ETs chamam de ORS, né? Raul, com H ou com U, com R, tanto faz. Esse é o nosso sistema solar. Esse aqui, o sistema solar de Sírios. Quando a Terra é capturada aqui pelo sistema solar, ela vem sem mares, vem com a humanidade autóctone totalmente destruída no mundo físico. Eles haviam produzido aquela guerra, eu acho que vocês se lembram, se não lembram, consultem as fitas, ou o livro. E vieram também algumas minorias aquarteladas aqui, entre eles os grupos dissidentes. Esse sistema Terra, LM, né? Esse sistema, ele é conectado, como ele é natural de Sírios, ele é conectado com a Via Láctea inteira, que é conectada a um universo específico chamado Mara-Mayã, né? Então esses sistemas todos aqui são sistemas enraizados no universo chamado Mara-Mayã, né? Quer dizer, dentro do conjunto de bolhas de sabão que formam os infinitos universos existentes, esse grande caixo que os ETs chamam de Kaom, caixo da videira celestial. Esse sistema aqui solar, esse sistema de Sírios, que faz parte da Via Láctea, que é uma das bilhões de galáxias que existe nesse universo de Mara-Mayã, todos eles são filhos, criaturas de Mara-Mayã. Mas acontece que nós, criaturas humanas, não viemos de Mara-Mayã. Nós viemos, vamos supor que aqui é Mara-Mayã, aqui outros universos, nós viemos de um universo vizinho. Somos alienígenas do ponto de vista universal. Viemos de um outro universo. O nosso enraizamento não é de Mara-Mayã. Nós somos filhos adotivos de Mara-Mayã e estamos ainda em processo de enraizamento. Nossa vinculação com Mara-Mayã é artificial, é psicotrônica, é tecnologia avançada aplicada por povos muito avançados, de quem descendemos. Nós estamos aqui graças a uma ciência muito avançada. Nós estamos graças aqui a um consentimento de leis que, ordenadas de uma maneira propícia, estão permitindo que a gente encarne aqui. O nosso nascimento e a nossa morte de corpo material é cirúrgico. Depende de uma intervenção cirúrgica. Ninguém nasce e ninguém morre se, do outro lado, não acontecer uma cirurgia adequada para esse procedimento de desenlace ou de encarnação. Não é um fenômeno automático e natural na Terra. Se nós viemos de um outro universo, note como não é difícil entender que esse projeto Terra, veja bem, esse projeto Terra diz respeito de maneira particular
no resgate, na salvação de alienígenas, isto é, dos seres que vieram de outros sistemas. Ele não é um sistema que engloba, além desse sistema que eu desenhei aqui, que agora eu estou fazendo um vermelhinho, esse outro aqui está conectado com esse pretinho, mas está administrando outra coisa, está administrando os outros reinos, está administrando os reinos, desde os reinos mais simples até os animais, as plantas e o próprio planeta. Ele é um sistema diferente desse sistema Projeto Terra, que está nos administrando. Esse sistema vermelhinho é um sistema artificial também, mas conectado à energia de Maramayã. O outro pretinho é conectado ou fabricado de acordo para atender uma situação dos humanos que não são de Maramayã, são de fora. Bom, por que eu estou explicando isso? Porque os espaciais dizem que, a partir do momento que nós solucionarmos as equações desse modelo pretinho que foi colocado aqui, que diz respeito ao resgate dos humanos, nós vamos passar, veja bem, quando a Terra der o salto, nós vamos passar para um sistema de gerência ainda artificial, mas muito mais amplo, conectado com Maramayã, as quais o corpo, a terra, as plantas e os animais já estão conectados. Essa força, o sistema regente da natureza, essa estrutura que ali eu desenhei de cor vermelha, é aquela que nos regerá no futuro o reino humano estabelecido na Terra. Ela é própria do sistema Terra ao qual nós estamos nos ligando. Compreendem por que esse é o caminho? E como nós estamos sendo adotados pela Terra, como filhos legítimos da Terra, embora originalmente não sejamos, o sistema que vai nos herdar é um sistema que está cuidando hoje do planeta, das plantas e dos animais. Eles estão sujeitos a outra estrutura energética e espiritual que os humanos não estão. Eu acredito pessoalmente que parte da luta entre natureza e o homem decorre desses dois sistemas, de existirem dois sistemas gerenciando. Se nós talvez tivéssemos um só, poderíamos ter uma relação diferente. Mas, de qualquer forma, o desperdício e tudo que estamos fazendo contra o equilíbrio ecológico e ambiental do planeta decorre muito mais dos nossos problemas internos, né, do que propriamente de um erro de sistema de gerenciamento desse tipo de coisa. E traduzindo em miúdos, vamos dizer, colocando de uma maneira mais simples, o exercício do amor, ou melhor, o exercício das nossas atividades, principalmente aquela que nós gostamos, com a qual nós nos sentimos atraídos e naturalmente aptos e capazes. Fazendo isso com amor, nós estamos rapidamente equacionando a nossa saída de um sistema de gerência para outro. Ao nos aproximarmos fisicamente da natureza e começarmos com a natureza a dividir as nossas coisas internas, sentimentos, amor, convívio, cultivo, alimentação, essa coisa toda, nós estamos nos desvinculando da problemática que gerencia o reino humano para associarmos ao outro sistema que gerenciará o reino humano também na era de Aquário. Nos poemas dizem, ora, porque a ordem será outra, as leis não serão afetadas, mas a ordem será outra. O que quer dizer isso? O sistema gerente será outro. Pois sob a guarda dele está toda a planta que tem flor, toda a planta que tem fruta, todos os animais que correm no campo. O que quer dizer essa mensagem? É um poema? Não é, gente. Ele está dizendo com absoluta clareza de quem está gerenciando hoje, reino animal, vegetal e o próprio planeta, é um sistema, isto é, uma ordem, que não é a mesma que está gerindo o processo com os humanos, mas que será. Ele está preparado para receber a nova humanidade. Por isso será reconstruído o jardim do Éden. Por isso a natureza será esplendorosa.
Por isso tudo voltará. Eles dizem, nesse mesmo trabalho de canalização, eles revelam uma coisa extraordinária. Nada foi perdido. O que o homem soterrou, o que o homem pisou, o homem como destruiu, tem lá um monte de coisas assim, tudo está resgatado, porque na memória do meu Pai está tudo guardado, uma coisa desse tipo. O que quer dizer? Existem arquivos extraterrestres sobre todas as espécies que o homem destruiu, e elas serão recolocadas na Terra. Aí alguém pode falar, então não adianta nada ficar aí preservando a natureza. Claro, gente, que adianta. Isso é um sistema de energia, tudo adianta. Essa história de adianta ou não adianta, é sempre a história da vantagem, né? Por que nós raciocinamos sempre assim? Vale a pena, não vale a pena, é econômico, não é? Não é por aí o raciocínio. O índio estaria mais perto, pelo fato de estar mais perto da natureza, será que ele estaria mais perto desse salto quântico? Gente, o sistema que gerencia esses procedimentos evolucionais tem muitos níveis energéticos. O silvícola, de modo geral, ele é primitivo, em que pese os seus comportamentos incrivelmente espiritualizados, num certo sentido. Mas são pessoas como nós. Quem conhece um pouco de índio sabe que, apesar de toda a beleza, singeleza, da perfeição de seus modelos culturais, de civilização, etc., são criaturas, pessoas que têm os mesmos defeitos e problemas e dificuldades que o branco também tem, apenas manifestados num contexto cultural bastante diverso. Eles também têm culpa, têm medo, têm ódio, têm raiva, têm essas coisas todas. Eles também são ardilosos, eles são cínicos, eles são, enfim, outras vezes são tolos. É uma coisa muito parecida com a gente, não há essencialmente diferente. O contexto muda, né? A ética, a fidelidade, essas coisas entre eles todas, são valores extremamente controlados, não é uma coisa tão assim de conquista espiritual. Na verdade, a sociedade exerce um controle fulminante sobre a atitude de comportamento que eles têm culturalmente, né? Quando se rompe aquilo, enfim, eles, de alguma forma, têm uma estrutura de punição dentro, para que a ordem seja restabelecida. O que eu quero dizer é que eles, pelo fato de estarem muito próximos da natureza, não querem necessariamente dizer que estão mais avançados do que nós que estamos querendo voltar para a natureza. Não estão. Eles estão num ciclo maior do que o nosso. Nós já estamos num outro ciclo, nós estamos na crise, que eles também vão viver, né? Na crise para romper essa estrutura que nos afasta da natureza. Veja que coisa interessante, você já sabe pela vimanosofia. Os planetas pertencem às plantas e aos animais, não aos homens. Os homens devem reverência aos planetas porque tomam emprestado deles a matéria e o alimento que vem da planta e dos animais para trocar suas células durante o tempo que está encarnado com a matéria daquele planeta, e ao desencarnar deixam a matéria para o planeta de onde tiraram, e vão embora um dia para sempre. Então o planeta é uma casa transitória, no sentido de transição mesmo. Nós temos que desenvolver a consciência de que estamos na Terra graças a ela e aos seus préstimos. E você não imagine que a Terra cede isso de graça, dentro da expressão comum, né, da coisa, o significado comum. Não é, gente. A coisa não é bem assim. Há uma troca que poderia ser, mas não é amorosa. Porque da parte do homem não existe isso. A Terra agirá com amor em relação ao humano, não perdoando, mas devolvendo para ele aquilo que o homem faz com a natureza. Isso é amor. Difícil da gente entender. Mas os cataclismos, os maremotos, os terremotos, o vulcanismo, todas essas mazelas que vão atacar de vez a humanidade agora nesses próximos anos, enchente, essas coisas todas, é um ato de amor da Terra, devolvendo. Ela apenas não está absorvendo a energia que o homem jogou no sistema. Ao higienizar-se, ela devolve essa energia, amorosamente, como quem fala: cuidem de vocês, porque olha só o que vocês estão fazendo a vocês mesmos. Não é a Terra ficar boazinha, engolir 30 sapos, falar: não, eles não sabem o que fazem, vamos dar uma chance, segura esse vulcão aí, chama um ET para segurar aquele terremoto, vamos deixar esse degelo de calota adiado, vamos resolver esse problema de outra forma.
Não é nada disso. As coisas vão pipocar mesmo. E as últimas comunicações sobre isso são alarmantes. Ele disse, já foi dito que pedra não ficará sobre pedra. Pois te digo, eventualmente nem as pedras ficarão. Ora, o negócio está bravo, né? Na verdade, esse nosso conceito de Deus, esse Deus que perdoa, que não perdoa, que pune, esse é o Deus do catecismo, né? Esse é o Deus que nós temos que acabar com ele, no sentido de que nós temos que construir uma outra perspectiva de realidade que nos permita facilidades para essa visão de totalidade. Senão vamos continuar. O nosso Deus é a segmentação também da realidade no campo metafísico. Ora, então nós temos religião com Deus, aqui temos a ciência, aqui a tecnologia, aqui a filosofia, ali a artes, com todas as suas multidisciplinas. Dentro da tecnologia tem não sei quantas áreas de conhecimento e especialização. A ciência já está um saco de gatos. A metafísica, idem. Né? Arte, idem. Não. Se a nossa relação com a natureza considerasse isso, nós estaríamos a um passo já bastante grande de uma relação amorosa com o planeta Terra. A nossa própria saúde poderia ser restabelecida apenas com a gratidão para com o planeta. Porque a matéria que nós tomamos emprestado da Terra para construir os nossos corpos pode ser mais ou menos pura, dependendo da relação mais ou menos amorosa que estabelecemos com o planeta. Pessoas que se agridem com alimentação violenta, agressiva, gordurosa, pesada, carnívora, essas coisas todas, etc, etc, não são consideradas pelo planeta Terra da mesma forma que pessoas que têm uma alimentação frugal, leve, sadia, rica, enfim, do ponto de vista integral e assim por diante. A Terra não trata do mesmo jeito. E não é uma questão apenas de digestibilidade, de princípio ativo, de proteínas, sais minerais, não sei o quê. Tudo isso que a ciência materialista fica contabilizando nas suas tabelinhas. É muito mais. A Terra tem ânsia de vômito quando não gosta de uma pessoa. Compreende como é que é o negócio? Existem extraterrestres que não suportam o odor que nós temos porque comemos carne. E nós não sentimos isso. O que será que a gente exala por sermos carnívoros? Ah, Gonzaga, mas é que uma carninha tal, carninha branca, não sei o que, de fato, eu como peixe, etc. Né? Não é o fato de termos ou não consciência, é de termos desenvolvido a necessidade de não comer. Eu demando proteína já pronta, eu sinto falta. Porque há quantas gerações o meu corpo vem comendo carne? E eu fui criado numa família italiana, que o mais importante para eles é carne, leite e ovos. Não tem jeito. Quer dizer, eu já estou, o meu registro está contaminado, então é um processo lento para ir tirando tudo isso. E só a consciência, de fato, nos livra de uma alimentação inadequada, do cigarro, do fumo. Não adianta o conhecimento. É necessário a consciência, a internalização disso. Então, gente, o exercício amoroso de tudo que fazemos, em particular daquilo que nós temos particular facilidade, dos nossos dons, principalmente no campo das artes, são mais importantes. Manipular coisas com as mãos. É um exercício fundamental que nós estamos deixando de fazer. Né? Não tem nada a ver com o teclado do computador, mas mexer com argila, pintura, escultura, trabalho de fazer, de marcenaria, essas coisas todas feitas com prazer. Tem muita gente que gosta disso, outros gostam de outras coisas, dobrar papel, cuidar de planta, tratar de animais, cuidar de crianças, todas essas coisas que sentimos amor ao fazer, temos jeito próprio para fazer, fazendo com amor, estamos internalizando informações para a solução do sistema de equações. Segundo, a proximidade com a natureza, a proximidade física. Um dia de sono numa Serra do Cipó, numa Serra da Canastra, na Serra da Chapada Diamantina, na Chapada dos Guimarães, na Chapada dos Veadeiros, num local ermo, bonito, gostoso, com céu estrelado, com lua, etc. Um dia de sono nos purifica da maneira extraordinária. Um banho de cachoeira, nós ficamos duplamente conectados, nós ficamos com o sistema que gerencia a nossa solução do reino humano, com o sistema que está gerenciando e que vai continuar gerenciando depois
os demais reinos que estão ligados a Maramayã. Não vieram plantas e animais de outros universos, e nem o planeta Terra é de um outro universo, só nós somos de outro universo. Portanto, estamos sujeitos a um sistema específico de gerenciamento. Ao nos libertarmos dele, isto é, ao ficarmos definitivamente como filhos de Maramayã, estaremos então vinculados ao sistema regente hoje do planeta das plantas e dos animais, que está prontinho para receber o reino humano. E nós temos que estar preparados para ele. Faltam elementos ainda no nosso. É como um sistema de computador, ele terá que reconhecer a criatura humana. Ele vai ler, né? Ele vai ler, que nem abrir um arquivo no computador, está numa linguagem diferente. Ele vai ler, se ele tiver ele vai fazer o sistema de checagem. É gente, é homem. É do reino humano. Imediatamente o reconhecimento é feito e nós somos adotados como criaturas humanas pelo planeta Terra. Esses sistemas, nós achamos que a nossa ciência é de uma ignorância, né? Nós achamos que as coisas são assim, tudo desconectado, tudo é livre. A humanidade, um camarada sai do outro planeta, um disco voador, e vem para cá quando quer, como quer, porque quer. As coisas não são assim. Nós tratamos disso em muitas ocasiões, mostramos o quanto é difícil acessar um sistema solar, como existem defesas de um sistema solar, tudo por níveis energéticos. Da mesma forma, o universo inteiro tem uma estrutura de defesa, de limpeza, tem toda uma organização de higienização permanente, de reprocessamento de lixo energético. É um organismo como é o nosso. Nós não expelimos também coisas indesejáveis, nós processamos, tiramos elementos da alimentação, uma coisa nós aproveitamos, outras não, nós respiramos, nós temos a energia decorrente das interações com as pessoas, com a natureza. O sistema como um todo funciona do mesmo jeito. Reprocessa, recicla, expele, se alimenta, troca continuamente. Dentro dessa macrovisão de coisas, começa a aparecer agora uma terceira componente, que eu falei dela no início, e que é muito importante nesse resgate, que foi a palavra que você usou, que eu gostei, nesse resgate da criatura que está longe, objeto da preocupação de toda essa estrutura. É um negócio chamado oração. Eu digo que está fora da vimanosofia, porque isso não é uma coisa que foi sistematizada dos mesmos termos de todo o material existente. É uma coisa que vem vindo da experiência prática, porque quantas pessoas chegam e me perguntam assim: Gonzaga, como é que você faz na hora que você vai sentir as entidades para escrever? A turma quer saber do antes, do depois, né? Então, tudo bem, você recebeu um monte de mensagem, mas e antes? Como é que é o negócio e tal? Todo mundo quer saber do... Aí é que entra o que eu chamo a vimanosofia arcana, isto é, aquilo que está por trás, aquilo que é a substância energética dessa disciplina de trabalho. Onde é que entra a oração aí? Como é que é a minha relação com esse nível hiperfísico? Será que eu faço esses exercícios todos que eu ensino? Eles fazem essas coisas comigo. Um dia desse, a minha filha mais velha entrou sem corpo físico no quarto que eu estava ocupando, onde estava dormindo também o meu filho mais novo. Ela entra e vê o meu filho mais novo inteirinho iluminado, deitado, e vê uma pessoa trabalhando comigo, me limpando, fazendo umas conexões, o negócio todo. Eu dormindo, sonhando com os anjinhos, e os caras trabalhando, né? Então, veja a infraestrutura que tem por trás. E é com essa infraestrutura que eu me relaciono para fazer o trabalho. Agora, eu faço o trabalho porque eu tenho um fascínio por descobrir as respostas para as perguntas que eu formulo. Mas há um nível de bastidor. E é isso aí que eu estou chamando agora de vimanosofia arcana, porque não cabe dentro daqueles postulados vimanosóficos que a gente tem divulgado. E é sobre isso que eu quero fazer. Eu tenho uma compreensão sobre a oração. Os espaciais falaram delas. Eles falaram de uma nave chamada Io. Uma nave que está sempre atrás do Sol em relação à posição da Terra. Portanto, ela não é visível. Ela é dourada, imensa,
é uma grande esfera que tem uma coluna central e ela é oca, gigantesca. É quase um pequeno satélite, né? Um satélite natural, né? Ela não é, claro, do tamanho da Lua, ela talvez chegue um oitavo, um nono do tamanho da Lua, mas ela é gigantesca como construção artificial, é inteiramente dourada, muito iluminada, muito brilho, ela tem um brilho intenso, de onde parte e saem gigantescas naves, e é lá que funciona, vamos dizer assim, a inteligência desse sistema gestor. É lá que está, vamos dizer assim, o processador central. É lá que se captam e que se transformam os comandos que nós chamamos aqui na Terra de orações. Vamos compreender um pouco isso para nós termos mais consciência de como orar e como estabelecer com esse nível hiperfísico uma relação mais consciente. Em primeiro lugar, gente, eu gostaria de dar ênfase a muitas orientações que vêm insistindo muito para que a nossa relação com o plano hiperfísico, com o plano transcendente, com o que nós chamamos de divindade, com os nossos guias e mentores, com extraterrestres, com Deus, sei lá, com quem queira chamar, com, enfim, tudo que está hoje inacessível, não seja uma relação de adoração. Não seja uma relação piegas de quem se ajoelha e pede, né? Como as tradições religiosas nos ensinaram. Espaciais e mestres da alta hierarquia, da fraternidade branca, insistem muito nisso. Nós somos irmãos mais velhos. Queremos estabelecer com os nossos irmãos da Terra uma relação de amor, de fraternidade. Nós imediatamente ligamos amor à subserviência, a baixar a cabeça, a ajoelhar, a construir o templo para a adoração, para o sacrifício, pedir perdão e fazer negócio. Me dá isso que eu dou aquilo, eu ganho na loteria, você tem isso. Quer dizer, nós temos essa relação doentia com a divindade, viciada, inócua, que não tem nem como, de uma certa forma, ser respeitada. As orações com fé, mesmo que baseado naquelas ladainhas repetitivas, que podem ser vistas como decretos também, que se usa na Ponte para a Liberdade, em outros lugares, as repetições de certas coisas, embora os decretos tenham conteúdo, as mensagens, por exemplo, que contém nas traduções de muitas das orações hoje, por exemplo, no catolicismo, estão fortemente esvaziadas de conteúdo. As pessoas que rezam não sabem o que estão dizendo mais. Perderam-se o valor, perderam-se os significados, o conteúdo mesmo dessas mensagens que fazem parte, que dão substância às orações. Nós simplesmente repetimos e ficamos por isso mesmo, acreditando que 10, 15 terços vai sensibilizar a Nossa Senhora, que escorre lágrima, né, e fala, oh meu Deus, vou atender esses pobres coitados. Mas é verdade que verte lágrima, a imagem, não sei lá. O próprio plano espiritual trabalha com essas nossas fraquezas. Isso tudo tem que acabar. Para que essas estruturas sejam desmontadas e a verdade se estabeleça, para que essas estruturas teatrais holográficas sejam desmanteladas, os ETs vão se ocupar com outra coisa, nós temos que nos descondicionar aqui. Nós queremos encontrar Deus. Alguém me falou, uma pessoa do movimento carismático, porque eu li um livro incrível sobre as pessoas que quase morreram, mas voltaram, e vieram dar testemunha da luz que sai do coração de Deus. Meu Deus, a luz que você vê quando você sai do corpo, é você mesmo. É essa luz lá, é a tal da essência. Porque a essência não está dentro da gente, ela está ligada a nós por uma espécie de um túnel de luz. Nós seguimos e vamos em busca de nós mesmos, aquela luz nos atrai para nós mesmos. Alguém vai falar, porque é a luz do Cristo brilhando na recepção aos vitoriosos. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar com isso? Onde é que nós vamos parar com isso, como dizia minha avó, né? Nós precisamos mudar a cabeça. Uma criança, num livro do Bloch, antigo, disse uma vez, isso soa até como uma piadinha,
porque o menino estava na igreja de costa para o altar brincando, e a mãe cutucava o menino e falava sempre: meu filho, por favor, vire-se lá, o altar está lá, Deus está ali presente e tal. O menino vira para a mãe e diz: pai, mãe, mas você não me disse, não me ensinou que Deus está em todos os lugares, né? Você vê como é que são as coisas. Essa historinha boba serve para a gente ver em que nível de condicionamento nós todos temos, mesmo aqueles que já abandonaram o catolicismo, que nós temos em relação às chamadas verdades religiosas. Nós desencarnamos e imediatamente assumimos uma postura que está relacionada à nossa educação infantil e não necessariamente aquilo que já sabemos na vida adulta. Infelizmente, o que mais fica gravado é justamente o período de infância até os 11, 12 anos de idade. É aí que se forma esses condicionamentos, principalmente de natureza metafísica, religiosa, metapsíquico, que nos condicionam o resto da vida. Desencarnamos e assumimos imediatamente todas essas coisas. Queremos encontrar São Pedro, Deus, Jesus, Maria Santíssima vestida com aquela roupa que deve ser, vamos dizer assim, inclusive foi uma criação, né? Nossa Senhora, por exemplo, de Fátima, foi criada por um camarada que recebeu a incumbência de construir a imagem. Ele disse: mas o que foi que as crianças viram? Ele disse: não importa, faça isso. E recebeu um desenho de mais ou menos o que a igreja queria que fosse a Virgem oficial. Porque os relatórios da igreja da época não falavam nada disso, porque as crianças não disseram que viram Maria. Quem disse que as crianças viram Maria foram os pais dela e depois todos os que trabalharam a cabecinha delas. Elas falaram que tinham visto uma senhora, uma pessoa, uma criatura de aspecto feminino. Nem garantiam que era mulher, porque não tiveram certeza. Aspecto feminino. Vestia uma roupa colante, de cor prata, envolta como um que num manto de luz. Trazia na mão direita uma bola, e era através dessa bola que ela conversava com eles. Ora, muitos contatos extraterrestres, isso aconteceu também. O ser com luz, uma bola de tradução na mão. Mas as outras aparições marianas no mundo, Maria se mostra exatamente como a iconografia católica produziu ela historicamente. Todos atrás das aparições marianas tem OVNIs. E vem os ufólogos e diz que Nossa Senhora é coisa de nada, isso é disco voador. É o radicalismo do outro lado. Não entende a grande mestra que está por trás disso. Não entende nem a questão do governo oculto espiritual da Terra gerenciando a humanidade dentro do entendimento dela. Porque se Maria se mostrar como ela é, ninguém vai reconhecer essa linda mulher que ela é, ninguém vai aceitar. Ninguém. Uma mulher de 2 metros e tarará de altura, que veste um escafandro liso, colado no corpo, usa umas botas incríveis, tem um cabelo de pastinha, de preto, negro, alto, grande até quase a cintura. Nossa Senhora, não pode. Nossa Senhora, meu Deus do céu, como que o católico pode aceitar Maria, ou pelo menos até o nome real dela? Como é que nós podemos entender? E as entidades que se manifestam através da manifestação dela, como aceitar isso? Uhum. Total. E vamos falar sobre isso. Veja, toda atividade extraterrestre na Terra está condicionada por esse sistema de gerência. Estão todos aqui ajudando. Estão faixa de missões espaciais. A coordenação, o comando, a energia que dá a cor, a ciência, tonifica essa estrutura de gerência, é o governo espiritual da Terra, que são os mestres. Então, o que nós chamamos de fraternidade branca, tem esse nome, não é porque é de a cor branca, mas porque tem todas as cores. Né? Em física, você sabe, quando você mistura todas essas cores, você tem o branco. Né? Pois bem, é fraternidade branca por causa disso, porque ela abriga todas as bandeiras, portanto, todas as cores. Fraternidade dos mestres ascensionários, dos grandes iluminados da Terra, que, ascensionados na máxima da vibração do planeta, exercem sobre esse sistema a gerência da coisa toda. Eles emprestam, tonificam, eles emprestam luz, eles emprestam energia, eles dão o ritmo, eles dão, vamos dizer assim, o conteúdo energético dessas estruturas de energia. Eles modulam. É a voz do locutor na onda de rádio. Né? Eles é que dão, através de 7 grandes canais, que são chamados raios,
a tônica vibratória do processo inteiro. O ritmo, a sequência, etc, etc. São os mestres. Essas criaturas operam não só com seus estados de consciência, a própria presença deles no planeta aciona esse sistema. Eles não têm que ficar na burocracia lá. É a presença deles, entende? Dentro do sistema. Você imagine uma teia de luz, né? Amarela, por exemplo, ou branca. Aí você coloca dentro dessa teia de luz, se aproxima dela, coloca Mestre Hilarion. Toda a teia fica esverdeada. Tira ele, pega e traz Mestre Rovena. Encosta naquilo, toda a teia fica rosada. O que eu quero dizer com isso? Eles emprestam as tônicas vibratórias de suas realidades espirituais para dar a conotação dessa malha de energética que está gerenciando. Ok? Então esse é o papel. Todos os extraterrestres, todas as missões extraterrestres, elas leem essa estrutura de gerência e dali tiram os elementos para trabalharem dentro dela. Eles trabalham de acordo com esse sistema de gerência, mesmo que diretamente não se relacione com os mestres, porque os mestres estão presentes na estrutura toda, né? Agora, veja, os mestres ligados a ele, existem hierarquias espaciais muito próximas dele. Aqui, a mais importante, e que de uma certa forma coordena todos os povos estrangeiros que estão nos ajudando, é gerenciado por uma figura chamada Astar-Cheran. Ele é uma espécie de um comandante de todas as missões confederadas extraterrestres que estão ajudando a humanidade nesse processo há muito tempo. Muitas missões integram esse grande conglomerado de criaturas conscientes que estão trabalhando sob a direção de Astar-Cheran, que acima dele tem um conselho que gerencia os confederados, e que todo esse sistema de coisas está submetido hierarquicamente, não numa estrutura de poder, mas de vibração energética, aos mestres da Fraternidade Branca. Que eles têm dois tipos de manifestação, os mestres. Tem o ordenamento fixo deles, que é chamado Irmandade dos Sete Raios, Fraternidade Branca. E eles operando, eles são chamados Irmandade dos Sete Raios. Esses, na Irmandade, é que os mestres mudam de lugar, ascensionam, entra outro, sai outro. A Fraternidade Branca não, é uma estrutura fixa, que vale para todo esse tempo em que a Terra vai estar sob transmutação energética. Né? Então, os mestres tradicionalmente conhecidos, que foram divulgados pela teosofia, por várias correntes e escolas iniciáticas, o mestre El Moria, todos tiveram encarnação entre os humanos, várias, né? El Moria, Kuthumi, Rovena, que tem também a contraparte masculina dela muito atuante, que é veneziano, né? Tem o quarto raio, tem os Serafes, tem outros mestres ligados a esses raios também, como Mestre Nada, e depois tem Hilário no quinto raio, Mestre Sananda, Jesus, né, historicamente, e Mestre Saint Germain, o São José, né, da tradição católica, que foi aquele que foi o pai de Jesus naquela encarnação. Todas essas excelsas criaturas compõem a suprema hierarquia do governo espiritual da Terra. Eles tonificam essas estruturas todas. ETs são assim com eles, ETs evoluídos. General Shoa conta nos livros dele que quando ele esteve sem corpo físico a bordo de uma nave, ele ficou surpreso porque encontrou Kuthumi e El Moria com os extraterrestres na nave. Mostrando, portanto, que eles são espaciais também nesse sentido. Porque são, eles não são da Terra. A maior parte deles são ligados a Sírios, né? Que é a casa de Jesus, Sananda. Também, veio de Sírios também. Sírios é um sistema de 3 sóis, um cego, 2 com luz, a ciência só conhece os 2 com luz, com um monte de planetas físicos e não físicos. Desse planeta, um chama-se Avis, cujo um dos satélites é a Terra hoje, porque veio de lá. Há um outro planeta que é a casa, vamos dizer assim, ligado a vários dos mestres que operam na Terra. E que no sistema solar se estabeleceram em Vênus. Vamos dizer, no sistema solar, o planeta dos mestres é Vênus. Porque é lá que eles construíram, vamos dizer assim, as primeiras instalações, quando as missões do espaço vieram para cá para ajudar a humanidade. Então, os mestres são essencialmente, no sistema solar, de natureza venusiana, né?
A matéria que eles trabalham nas manifestações telúricas na Terra é matéria venusiana. Eles não trabalham com matéria da Terra. Só Jesus fez isso e os mestres que encarnaram aqui na Terra em corpos terrestres, né? El Moria, o Saint-Germain, por exemplo, tem muitas encarnações conhecidas em matéria da Terra. Mas eles operando o chamado corpo deles real, aquele corpo em que ele é sempre a mesma pessoa, com aquela mesma aparência, né? É matéria venusina, ou de Vênus, né? Não é de Veneza, de Vênus. E tem muitos outros mestres completamente desconhecidos da humanidade. Completamente desconhecidos, porque não tem funções de interatividade com enfim, a humanidade física, né? Eles trabalham em outros níveis, os seus nomes são considerados sagrados, só os mestres pronunciam, porque são chaves mântricas, têm um poder extraordinário, estão nos bastidores da experiência, eles não estão na linha de frente, né? Agora, o que está acontecendo atualmente, né? Voltando um pouco à nossa questão da oração, as pessoas estão tratando os mestres como tratavam os santos, mesma coisa. Né? Você já compra em miniatura de todos os mestres, Saint-Germain, Kutumi, Jesus e tudo, que nem aqueles bonequinhos do articulado lá. Só que eles não se mexem não, eles são estáticos. Mas você já tem os mestres, ele mora com a barba, o turbante, tudo, até não é muito bem feito não. Mas estão fazendo isso, estão vendendo, né? Pela Planeta você vê a propaganda lá, você pode comprar os mestres todos, né? E várias mestras também, etc., estão virando altar, estão criando essas coisas todas, né? Eu já vi o Trigueirinho entre os mestres com altar, eu já vi o Astaxerã, eu já vi um mestre, como é o nome dele? É uma pessoa que transita por aqui, essa região toda, também retrato dele entre os mestres, quer dizer, está havendo uma bagunça geral, né? Por isso eu tenho certeza que o Trigueirinho não concorda com um negócio desse, absolutamente, tenho certeza. Mas essas pessoas fazem isso. Ajoelho, tem genuflexório, tem manto, botam. Eu vi uma pessoa se paramentando inteira por uma solenidade numa casa. Paramento mesmo, feito, trabalhado, essa coisa toda, cheio de símbolos e e outras coisas, uma mistura geral, um ecletismo incrível, né? Uma mistura de ponte da liberdade com outras coisas mais, com summit, com tudo que você possa imaginar, uma salada cósmica e todo o lance devocional. Ó, mestre, parará. Gente, não é isso que eles querem. Não é isso. Extraterrestres, avançados ou não avançados, mestres ascensos, a relação que eles querem estabelecer conosco é uma relação de irmandade, de fraternidade, de amizade em nível muito elevado. A relação não é essa relação de dependência. Sim, é verdade, eles estão muito, muito mais além. Mas se estabelecermos essa relação devocional piegas, careta, que a tradição religiosa nos ensinou, nos impingiu, nós não estamos estabelecendo com eles uma relação sadia. Mas um jogo também, uma sedução, chantagem emocional, eu choro se você não me atender, escorro lágrimas, essas coisas todas. Claro que a energia dele nos emociona, mas tem que nos emocionar de alegria, não de pena da gente mesmo. Essas coisas têm que mudar. Por quê? Porque os espaciais dizem que as orações não são dirigidas para eles, nem para Deus, nem para os mestres, nada disso. As coisas não funcionam dessa maneira. Embora o mundo hoje talvez tenha rezado mais do que nunca, as aparições marianas pedem sacrifício e oração, muita oração. Por quê? A oração tradicional, feita com muita fé, ela é transmutadora de energia também, independentemente do grau de ignorância. Não importa. Salvação, todos com fé, com muita confiança, a oração tradicional também é transmutadora de energia. E por isso, as pessoas que não podem compreender outro sistema de coisas, tem sido pedido a elas que orem, que façam sacrifícios, que façam jejuns. Isso as aparições marianas estão pedindo, para transmutar a atmosfera psicobiofísica da Terra, para que a Terra não fique na escuridão absoluta, porque ela pode atrair sobre si um mal terrível. Um mal terrível e não escapar praticamente ninguém, e é necessário que muita gente subsista e sobreviva a esse processo, e resista a esse processo na nossa história.
Sim, sim, claro. Tudo que fazemos com amor, ela é essencialmente a verdadeira oração. Não a oração que pede e que agradece. Os sentimentos de gratidão, essas coisas todas, não deve ser um sentimento exercido, ora sim, ora não, de vez em quando. O sentimento de gratidão, ele é um aspecto, é uma faixa vibratória do amor. Ele deve ser exercido permanentemente. Sermos e existirmos deve fazer parte dessa realidade a gratidão. A gratidão não é um agradecimento no altar diante de uma graça recebida. Essas coisas têm que mudar e é muito difícil falar sobre elas. Fere suscetibilidades, é uma coisa delicada, é difícil de entender, é difícil de falar, é verdade. Agora, o que os ETs dizem que é uma oração? Eles dizem que civilizações avançadas também oram. Foi perguntado, rezam? Eles dizem, sim, mas não com a finalidade nem da maneira como vocês falam. Então vocês não têm religião? Eles dizem, não temos religião. O que vocês têm no lugar da religião? Não temos coisa alguma, porque nós não fazemos distinção entre arte, ciência, filosofia, essas divisões que vocês na Terra. Nós temos um sistema de entendimento, uma ciência, e que ela é e preenche todos esses aspectos da vida. Não são coisas distintas. Não há conflito entre o que a religião diz e a ciência investiga. Não há uma postura na arte que contradiz o conhecimento científico, que entra em conflito com a religião e nem que fura na filosofia, etc, etc. É uma percepção unificada de realidade e exercida no plano social, cultural também. Então, oração para eles existe. Então, o que é que existe? Eles dizem o seguinte: esse sistema aqui, eu disse para vocês agora há pouco, ele tem um quartel-general, uma espécie de um computador central, que é essa nave chamada Io, essa grande base. Há uma fita gravada que nós falamos disso. Falamos da oração também, mas não na perspectiva integrada como nós estamos tratando o tema hoje. Os espaciais dizem que quando nós exercemos uma atividade com amor, nós estamos então inserindo texto e dados para complementar o sistema de informações, para que o sistema se resolva, as equações se resolvam, e dessa maneira nós vamos nos solucionando dentro dessa estrutura. Muito bem, agora prestem atenção. Há, em muitas situações, em que você não tem o dado. A informação não está com você, não depende só de você. Ela só pode ser acessível a várias pessoas simultaneamente. É como se você tivesse o código de acesso àquele texto, mas não o código inteiro. Você tem as duas primeiras letras. Você precisa que outras pessoas tenham as demais letras na ordem correta, para que você possa inserir e dar acesso ao texto através da sua experiência. Os outros que têm o mesmo código, só por mais tarde, eventualmente, vão ter acesso ao mesmo texto. Mas você precisa de um código que não está com você. Isso, veja, gente, eu estou construindo esse exemplo para a gente compreender como funciona. Tá? Muito bem. Essa nave, essa base Io, é, como eu disse, uma espécie de um grande computador. É um grande processador central das estruturas de todas as demandas. Cada indivíduo é um indivíduo, o nome está dizendo, ele tem particularidades dentro do sistema que só são encontrados nele. Há segredos em cada pessoa que guarda ali o segredo de um cosmos inteiro. Ou seja, há coisas ou informações no indivíduo que em nenhum outro, em qualquer sistema galáctico, a mesma informação existe. Isso é o que nos torna diferente e que torna a criação completa. Por isso somos absolutamente indispensáveis para a configuração, digamos, holográfica da totalidade. Não temos como deixar de existir dentro do nosso universo ou do cosmos. A nossa ausência significa um vazio de informações capaz de levar o sistema em cadeia ao colapso total. Eu não digo a gente como corpo físico, não. A nossa realidade ionádica, consubstanciada numa mônada. Se nós pudéssemos pegar um íona da nossa mônada, tirar e esconder no bolso, todo o sistema ruiria,
porque há uma interconexão. Toda a realidade é ionádica, vocês estudaram na Vimanosofia. Uma única bolinha dessa suprimida do sistema, você perde a lógica do sistema inteiro, na medida em que os ionas se multiplicam, né? Uns derivando sempre do outro em construções elaboradíssimas e muito complexas. Tirando um, você desmonta o castelo inteiro. Portanto, cada um de nós tem particularidades ou chaves cósmicas que só pertencem àquela figura. Isto é, estão sob a guarda daquela criatura. Muito bem. Isso significa que existem informações para o grande sistema que só você pode dar. Só você tem acesso, porque aquela informação só existe em você no original. Muito bem. Quando você ora dentro de um sistema evoluído, é quando a informação que só você tem está sendo necessária para completar uma equação que naquele momento está se processando. Então vocês conhecem os computadores que vêm trabalhando, de repente entra uma pergunta, tem um campo de dados que você tem que inserir uma informação. Se a pessoa que tem aquela informação não está ali, ou a informação não está disponível, o computador fica esperando. Você pode até programar o tempo de espera, mas ele fica esperando. Você tem que inserir a informação e enter. Mandar lá para dentro, o computador inicia o procedimento, continua a rotina de cálculo, sei lá o que ele esteja fazendo. Da mesma forma, há consultas que o cosmos faz para você, que só você pode responder, porque só você, na sua diferenciação suprema, contém a informação que o sistema precisa. A oração, segundo os extraterrestres, é a doação dessa realidade que só você tem para a completude da obra. Orar é doar o que só você tem. Bom, isso pode ser uma coisa muito complicada. Pô, mas e o Ave Maria, Pai Nosso, Creio Deus Pai, Salve Rainha? Como é que ficam as orações tradicionais? O que significa orar dessa maneira? Orar dessa maneira, você acionar a base central desse sistema aqui, com as informações que só você tem, no recolhimento amoroso, na consciência de seu papel cósmico, você se dispor e abrir teus arquivos para a divindade recolher o elemento que precisa e colocar à disposição do sistema. É doação. Orar é serenar a mente profundamente e estabelecer com a totalidade uma plena e amorosa abertura, como quem fala: abram-se todos os meus arquivos, secretos e não secretos. Escancaro diante da realidade da vida toda a minha realidade pessoal e disponho isso na sua total integridade para a perfeição da vida. Estabelecida essa vontade, com amor, entram os sistemas de leitura que vão tirar de você os elementos que precisam para a solução dos grandes enigmas da estrutura como um todo. Orar é doar-se. Os ETs fazem isso solenemente, periodicamente, em lugares incríveis que muita gente já frequentou e viu grandes solenidades, onde coletivamente, cada um e aquele grupo todo se abre, escancaram as suas realidades e colocam as suas almas à disposição do segredo universal, do grande mistério. O sistema como um todo busca a informação como um braço de leitura óptica. Entra em você, capta os elementos que você pode deixar soltar naquele momento, lê e vai embora, e você de novo fecha as suas asas e se recolhe. Se protegendo ou protegendo o tesouro do qual você é responsável perante a criação. Deus não se repetiu jamais e deixou dentro de todas as criaturas um segredo tão fundamental que, se essas criaturas não existissem, a própria divindade seria capaz de questionar a sua existência. É assim que está o texto. Ou seja, numa árvore, que é um animal, é uma criatura coletiva, nos animais,
nos homens, em tudo há um segredo que só aquelas individualidades têm esse segredo. Orar segundo os extraterrestres, vencendo toda aquela distância, ainda que seja por um instante, nós destruímos toda essa distância no momento de profunda meditação amorosa. Abrimos os nossos arquivos, a nossa realidade, para conectar isso com isso, ainda que seja por um instante. Ao fazermos isso, nós estamos resolvendo estruturas de grande complexidade nesse sistema, estamos dando grandes saltos no nosso processo de evolução, na solução, portanto, das nossas equações, daquelas que nos dizem respeito, e estamos fazendo uma outra coisa extremamente importante. Nós estamos amplificando a tonificação que os mestres elaboram dentro desse trabalho. Vamos ver melhor o que seja isso. No momento que oramos na perspectiva dos extraterrestres, e eu digo para os senhores que é dessa maneira que eu me preparo para o trabalho de conectar. Eu tenho lá as minhas, vamos dizer, as minhas formulações próprias para fazer isso. Eu não uso fórmulas padronizadas. Agora que eu estou aprendendo a trabalhar com decretos, né? Isto é, com estruturas de repetição para modular a mente, porque eu tenho uma mente muito desorganizada, né? Ela é intuitiva, ela é muito rápida, mas a minha mente realmente é uma tremenda de uma confusão, eu sou distraído, eu esqueço coisas, é tudo assim. Então a gente eu tenho uma disciplina própria para chegar a esse entendimento. O que eu faço? Antigamente, eu ia para uma escrivaninha, quando eu sentia que havia presença, eu ia para a escrivaninha escrever. Depois, mais tarde, eu fui para a máquina de escrever e aprendi a canalizar direto na máquina. Hoje é no computador, os tempos mudam, né? Mas, na verdade, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu sento diante da máquina e vou lá dentro. E eu tenho uma espécie de um refúgio, uma proteção para esse trabalho. Eu imediatamente me imagino com meus 9 anos, 7 anos de idade. Eu não consigo fazer em vida adulta. Olha aí, porque não sei. Talvez para garantir a pureza da primeira vez que eu descobri a força disso, que foi naquela idade. Eu vou lá, me vejo criança, me lembro do Luizinho, que é como eu me chamava no meu seio da família, né? Porque meu pai tem o mesmo nome. E ali sentindo como eu era, que eu me sinto mais ou menos do mesmo jeito ainda, o resto é tudo aparência, né? A barba, o cabelo branco, a careca, mas eu me sinto aquela mesma criança de quando começaram os fenômenos. Volto lá naquele tempo, e ali, diante daquela situação, é que eu me escancaro. Eu vou abrindo, como quem abre os meus segredos, né? Começo com segredos terrestres, telúricos, né? Abro tudo, né? Clareando as minhas mentiras, os meus medos, os meus preconceitos, os meus complexos, as minhas culpas, os meus medos. Vou abrindo, até que de repente essa coisa vai se afastando e eu vou sentindo uma luz, uma coisa forte, vou sentindo a presença e vou escancarando outros níveis que não tem nome. Não tem nome isso, mas é um estado. Eu fico consciente, eu não perco consciência, muitas coisas não me atrapalham, meus meninos podem jogar futebol do lado, que eu não me atrapalha, eu fico num estado diferente. E ali, naquela condição, é que eu começo a escrever. Né? É dessa maneira que vem os textos. A primeira coisa que eu jogo no computador é uma aspas. Início de um texto falado por terceiros. Porque eu não sei o que eu vou escrever. E vai vindo. Vai vindo com uma coerência, uma lógica impressionante, até fechar um conteúdo incrível e sempre inesperado. E vem quase sempre de forma poética, quando não com estruturas de rima interna, rimas internas em texto, que eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Quase sempre as rimas são nos finais dos versos. Essas são estruturas que rimam no interno do verso. Muito doido. E é assim que vem esses textos. Vem, e aquele material vem diálogos enormes. E o diálogo é uma criança que pergunta continuamente. Quando vem diálogo, eu estou trabalhando com energia chamada Issa, né? Conforme o tipo de texto, eu sinto uma energia diferente, que tem nomes diferentes, que podem até ser os mestres, e eu não sei disso, porque a verdadeira identidade dessas criaturas, eu não sei. Mas é nessa situação
que eu experimento toda a força da comunicação. É nessa dimensão que vamos dizer, que estão os bastidores da experiência vimanosófica. É aí que ela começa, e é aí que eu quero que todas as pessoas que vivenciam a vimanosofia possam chegar, compreender, aceitar e viver esse tipo de energia. Porque é a finalidade, essa comunhão, em que todo mundo pode buscar a vimanosofia dentro de você mesmo, sem necessidade de ir por outro caminho, acionando um canal, que é o Luiz Gonzaga, para colocar organizado no quadro. Porque todo mundo pode chegar direto. Eu sei que eu faço isso por causa da energia de vocês também no circuito. Eu não sou bobo de achar que eu sou o máximo, que não, que já passou, foi tempo que eu sei que as coisas não são assim. Para eu estar aqui, eu precisei de todos vocês para falar o que a gente está falando, porque é assim que funciona. O sistema elucida-se a si mesmo. Ele se convoca para falar a si mesmo. É assim que funciona. Eu tenho certeza disso. Certeza, é uma coisa absolutamente concreta, não me iludo. Meu ego não fica envaidecido com isso. Eu sei que a coisa funciona desse jeito. E nós temos que, dentro desse contexto, né? Por exemplo, agora estou experimentando mais natureza na minha vida, principalmente sozinho. Eu estou procurando, de alguma forma, integrar, fazer uma leitura, um nível de percepção de natureza, onde eu possa me descondicionar em relação aos favores urbanos. Começando a me descondicionar. Isso é muito importante, gente. É importante até mesmo porque nós viveremos adversidades aí pela diante que vão nos exigir capacidade de subsistência no meio rural. E nós urbanos não temos essa capacidade. Não temos. Nós não sabemos nem vestir roupas rústicas. Nós não sabemos nem tirar roupa diante de outras pessoas. Nós não sabemos plantar. Nós não sabemos colher. Não sabemos distinguir o que é veneno do que é alimento. Nós não sabemos separar um cogumelo medicinal de um cogumelo que sei lá, é um veneno. Não sabemos nada disso. Nós funcionamos como aquela criança da história que viu uma galinha correndo assim ao vivo e disse: mamãe, mamãe, olha uma quinó. Né? Ela nunca tinha visto uma galinha viva. Pega as crianças urbanas de hoje. Crianças que nasceram no meio de São Paulo, Rio de Janeiro, pergunte, vocês façam uma pesquisa, até 3 anos de idade, qual foi a criança que viu uma galinha viva? Vocês vão se surpreender como são poucas. Elas viram pela televisão, viram. Mas a galinha viva, como eu vi na minha infância, no quintal da casa da minha avó, não tem mais isso. Hoje as crianças sabem tudo sobre uma lista enorme de animais. Eu tenho um filho que sabe quase que a lista dos animais em extinção. Até micro-organismo ele sabe aqueles nomes complicados, porque ele gostou de um caso ou outro. Mas veja, a relação dele direta com animais não passou de uma relação de zoológico. Porque no mato mesmo, não, é sempre no computador. Né? É sempre na televisão. É por ali que ele está se informando. Ele não tem essa relação direta. Né? É uma pessoa que não suporta água fria, né? Quanta gente vai ver uma água fria na natureza, uma cachoeira, em vez de achar uma delícia, falar: ai meu Deus, meu chuveiro elétrico, eu quero meu chuveiro elétrico. Né? Você imagina o quanto nós estamos distante disso, o quanto falta capacidade de administração disso. Pessoas que vão acampar, metade da carga é comida, que volta e se estraga. Porque levam coisas com medo de morrer de fome. 3 dias a gente não mata ninguém. Se você não levar nada em 3 dias e tiver água para beber, uma fruta ou outra para comer, você não morre de fome. Muito pelo contrário, você se desintoxica. Mas não, caixas e caixas, leitinho, macarrão pronto, lata não sei de quê, aquela tralha de coisa. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Isso mostra tudo a nossa insegurança interna, as nossas coisas mal resolvidas, o nosso medão. E o que é incrível, o quanto nós confiamos num sistema totalmente vulnerável, que não nos oferece qualquer segurança.
Qualquer segurança. Se você tiver uma intoxicação pela lata de feijoada que você abriu lá na Serra da Canastra, você está perdido, meu filho. Porque você não sabe o que fazer com a intoxicação de feijão em lata lá na Serra da Canastra. Não sabe. Muito melhor que você tivesse tratado com a fome, porque de repente a fome você sabe tratar com a fome. Você bebe muita água, você economiza energia e a fome acaba passando. No segundo dia você não sente mais fome. Eu já fiz jejuns mais prolongados, só com fruta, às vezes só com água e fruta. Eu vi que a partir do segundo dia você não tem mais fome. Não sente mais fome. Por isso que pessoas que entram em jejuns prolongados têm que saber sair. Porque não tem maneira, não sente necessidade de comer, não sente mais fome. Tem que comer muito de leve de novo para o organismo novamente começar a demandar alimento. Ele foi reprogramado para não comer. Então ele está consumindo energia interna. Enquanto você não realimenta e mostra, olha, vai entrar coisa nova, ele não para de se abastecer dos próprios recursos estocados. Tem que informar. Isso aqui é como um computador, gente, é burro. Se você não informa, né, e bota o enter lá, não vai o comando, não adianta. Da mesma forma, dentro desse quadro, gente, de considerações, para a gente tentar uma espécie de um grande resumo disso, veja bem, por que nós estamos tratando de coisas muito importantes? Toda a vimanosofia, isto é, todo esse conhecimento compilado, ele tem uma finalidade. Aproximar as pessoas da realidade, apresentar um modelo que nos permite uma leitura mais completa da realidade, para que a gente não entre em estado de choque diante das coisas que veremos e que viveremos muito em breve. Nós todos aqui, certamente, já não entramos em pânico com o intraterrestre de Varginha, nem com os OVNIs que andam aparecendo no céu. Nós saberemos perfeitamente trabalhar com uma série de revelações que esses acontecimentos vão propiciar de uma maneira equilibrada, harmoniosa. Nós não veremos a nossa religião se desmontando. Nós não veremos o nosso dinheirinho, o nosso ouro, o nosso dólar não valendo nada de um dia para o outro e entrar em pânico. Nós não vamos entrar em pânico porque o nosso remédio de asma não vai estar nas farmácias. Todas essas coisas que vão acontecer depende de uma nova visão de realidade para nós absorvermos com um mínimo de dignidade. Senão a gente suja as calças. Nós vamos passar medo, insegurança. Por quê? Porque o nosso sistema de referência não vai compreender o que está vendo. Você imagina para quem hoje acha que disco voador é obra do demônio e que os capetinhas vão descer com chifre e rabinho de dentro desse negócio para pegar todo mundo no garfo. Tem gente que pensa assim, divulga isso em cartazes, em textos distribuídos em Brasília, que a humanidade terá sim uma grande revelação, que os extraterrestres são filhos dos capetas, não sei o quê, e que eles vão descer e vão dominar o homem, e levarão o homem para o fogo do inferno, e a carne será atravessada pelos tridentes, não sei de quem, e está lá em Brasília, não foi o garfo, o tridente, é a mesma coisa. O fato é que as pessoas estão condicionadas a achar que é o que vai acontecer. No momento que a nave-mãe vibrar uma frequência, vocês vão ver o quê? Uma multidão correndo para lá, outra multidão fugindo de lá. A mesma frequência. Uns de pavor. E os desmaiados. E dos que vão correr, vão ficar surpresos, porque eles quererão entrar. Sabe quem é que vai entrar mesmo? Quem ficou quieto onde estava. Por quê? Os que vão correr, tem todo o lance da ansiedade, me tire daqui, eu quero ser salvo, né? Esse cara não está resolvido. O outro correu de medo, também não está resolvido. Aquele que tem consciência do processo e como é que vai funcionar, está tranquilo, porque a nave que vai pegá-lo, vai pegar aonde ele estiver, na hora que tiver que pegar, se o caso dele for esse. Tranquilo estará. Tranquilo. Ele não vai correr. Não vai correr. Ele vai saber, ele vai sentir. Se o negócio dele é ir para os intramundos, se ele vai ser capturado em corpo físico, se ele vai ser retirado sem corpo físico, se ele vai ter que ficar aqui para ser o repórter da transição, se ele vai ter que viver tudo isso para um novo aprendizado, ou viver aqui tudo isso para ajudar as pessoas que viverão aqui, a pessoa saberá disso, estará tranquila,
Não estará preocupado, meu pai, minha mãe, minha mulher, meu marido, meus filhos, meus gatos, meu cachorro, meu sítio, minha casa de praia. Meu Deus, que lista de preocupações. Essas coisas na cabeça das pessoas preparadas não vão estar. Ela vai estar centrada em si mesmo, serena e tranquila, com a profunda compreensão da natureza dos acontecimentos, das revelações que vão estar por toda parte. Vocês verão coisas absurdas. Os ETs mostram, até mesmo para quem embarca em nave, eles ligam aqueles telões e mostram as coisas acontecendo no futuro. Muitos contactados já viram isso. Mares entrando por cidade adentro, cidades inteiras ruindo, destruindo, vulcões em tudo que é lugar, a negritude da atmosfera, degelo de calota, mar subindo, mar descendo, continente afundando, e assim mesmo, no meio dessa confusão toda, gente sobrevivendo, gente sendo resgatada, gente trabalhando, gente acontecendo. Jogando futebol. As coisas continuam, gente. O mundo, a vida continua. Tudo depende da cabeça que a gente tem para enfrentar essas realidades. Bom, a Vimanosofia é um sistema que eu considero fantástico para nós alargarmos os nossos horizontes de percepção. Mas ela tem as suas limitações. E nós temos que começar a fazer a nossa Vimanosofia. Eu diria, talvez, uma Sofia que não vem nem dos Vimanas, uma Sofia que vem dos mestres. Uma Sofia que vem lá mais do alto, além dos mestres, que consubstancia as próprias leis que regem o cosmos, os universos, que vem lá do casal raiz de Maramaiã, mensagem transportada pelos ililus, pelos grandes mensageiros divinos, que estão além do fenômeno ufológico, dos fenômenos luminosos, dessas coisas que são pertinentes à ufologia, que estão em outras dimensões. Porque quando tratamos dos mestres, nós estamos tratando com os gestores de uma fantástica obra de engenharia sideral e cósmica espiritual, que é esse projeto. Articulados por eles, pensados dentro das grandes leis que regem os sistemas evolucionais, eles construíram um sistema lógico perfeito, onde os indivíduos, através dos seus erros, acertariam ao final de maneira completa e perfeita. É o sistema kármico. É o sistema da retroautoalimentação permanente. Nós somos os juízes do nosso próprio resultado, continuamente. Nós somos a decisão lá no alto e nós somos a consequência no plano operacional. E nós temos que virar a mesa. Nós temos que virar a mesa. Isso não é Vimanosofia. A Vimanosofia fala do sistema cosmológico, das estruturas, do ordenamento disso tudo, de como as coisas configuram. Nós estamos falando aqui de comportamento. Os ETs não falam para nós, vire a mesa. Não, eles explicam como funciona, vira quem quer. Agora, eu estou aqui hoje falando, virem a mesa, como sugestão, porque eu também não posso ordenar, eu não posso pedir, nem devo, não é responsabilidade minha fazer isso. Já é uma luta eu virar minha mesinha, meu Deus, que mesa difícil de virar. Mas que peso! Agora, todo mundo tem sua mesa. Tem cara com mesa de 10 pernas, né? Um tampo de madeira maciça, de peroba, de pau-ferro, dessa grossura. Caramba, é uma barra, mas o cara tem que se virar, é problema dele. Usa inteligência, usa artifício, usa Arquimedes, usa qualquer negócio, mas vira a mesa, meu Deus do céu. Porque nós temos pouco tempo. Esse sistema se dissolverá. Se não tivermos rapidez no nosso processo de transmutação, né? Alguém pode falar, Gonzaga, mas enfim, tudo bem, se a gente não passar no vestibular, a gente recicla, a gente vai para outro planeta, mas um dia a gente vai dar certo. Tudo bem, mas isso, os ETs dizem que nós falamos isso até com brincadeira, porque nós esquecemos o que é saudade. Se nós soubéssemos realmente o que é saudade, nós não suportaríamos ficar sem uma das pessoas sequer que passaram por todas as nossas vidas desde o início da experiência da Terra. Nós não sabemos mais o que é saudade. Portanto, achamos que é uma questão secundária, mas no dia que fomos levados para outros sistemas, rompendo
essa estreitíssima relação de um projeto que nos tornou uma grande família, ainda que não tenhamos consciência disso, não suportaremos essa distância. Tanto é que muitos terrestres depois vão continuar ajudando seus irmãos de longe. Vão lá para Doto, nas nossas naves futuras, continuar ajudando eles por amor. Essa é a saudade, não da falta, é a saudade do amor, que o amor tem essa componente, ela é real. A proximidade, a interação entre criaturas, troca tipos de energia que alimenta o sistema como um todo. Porque foi o amor, a ligação entre um homem e a mulher que gerou o nosso universo e todos os outros universos. Porque o que dá origem ao universo é um casal, é um homem e uma mulher, no futuro remoto de suas existências. São almas gêmeas, almas que um dia se fundem numa única criatura, que vão adiante, um dia abdicam de suas realidades individuais e dão movimento, ocorre uma espécie de fusão, não é nem atômica, é monádica, quando as polaridades cessam, e essa realidade significa aquele ato que nas tradições religiosas, chamado faça-se a luz, né? Faça-se a luz. E novo universo começa o seu processo. Tudo completo. E ele um dia terá homens e mulheres que também amarão, procurarão seus pares, lutarão por eles, farão a história e a cultura sempre por conta dessa busca de complementação, de integridade, de reunificação daquilo que a criação divide para gerar o impulso do desequilíbrio, da procura que move tudo para frente. Amor. Não há outra coisa, apesar de tantos conceitos e de tantas definições e tantos níveis de amor, o que move o mundo é o amor, nas suas infinitas versões, nos seus infinitos níveis. Nada que a humanidade não faça, essencialmente, senão por amor. Agora, eu estou falando aqui de um outro amor, esse amor cósmico. Esse amor cósmico, esse amor que dá substância, que dá que tonifica em elevados padrões vibratórios os nossos sentimentos mais verdadeiros dentro dessa grande lei, dessa grande ordem. E isso não é vimanosofia, na medida em que a vimanosofia não contém em si um convite. Ela é arcana porque ela está aqui levando um convite. Ela está levando uma mensagem no sentido das pessoas virarem às suas mesas, se reconstruírem, resolverem suas equações internas, o que está pendente, encarem. Vamos superar esses ciclos viciosos que nos mantêm prisioneiros de certas estruturas. Medo de quê? De quê dentro dessa grande ordem? Que tudo provê e providencia, medo de quê? De ser ajuizado, julgado, de ser mal visto ou de ser bem visto? O que nos aprisiona em certos círculos? Porque de vida em vida nos repetimos nos mesmos erros, procuramos as mesmas pessoas que não deram certo em outras vidas, porque tentamos solucionar as coisas de maneira errada sempre, vida após vida. Por que não rompemos essas estruturas? Nós precisamos ter essa coragem, gente. Isso não é vimanosofia. ETs não fazem esse tipo de convite. Eles apenas descrevem as estruturas. Eles dizem como funcionam. O livre exercício do arbítrio, né, a livre vontade, isso pertence às pessoas. Isso não é mais vimanosofia. Isso já está na escala do transcendente, por isso da vimanosofia arcana. É aquilo que está além, que nós podemos trazer e discutir com vocês, porque me parece hoje muitíssimo importante que a gente vire a mesa e rompa com estruturas caducas, envelhecidas e que não tem mais nada que oferecer na vida da gente, e vamos assumir uma nova postura. Mas quem pode me garantir que isso é o certo ou errado? Olha, basta estar preocupado com certo ou errado que não entendeu vimanosofia. Se nós entendermos vimanosofia, na sua mecânica, como ela descreve o funcionamento dessas ordens, não há mais por que fazer certas perguntas, certos questionamentos e outras coisas do tipo. Não há mais esse medo, essas colocações dúbias e tal. Não, as coisas não são assim. E eu digo que hoje eu estou começando a ser mais um vimanosófico, no sentido de que eu estou começando agora a compreender as próprias canalizações que eu trabalhei. Aqui nesse livro tem um texto muito interessante. Eu não sei nem que página que está. Mas
Um dia, eu perguntei, quando é que eu ia ficar sabendo que eu terminei meu trabalho? Que minha missão estava cumprida? Essa pergunta foi feita há muito tempo para Mabisa. Aí ele falou, quando você estiver entendendo, escutando, lendo o que você mesmo escreveu. Né? Em outras palavras, o texto original tem aqui, é muito interessante, muito bonito, né? Mas essencialmente é quando eu estiver realmente vivendo aquilo que eu ajudei a difundir. Porque eu falei, discuti nessa oportunidade também, essa coisa de eu devo divulgar, não devo. Eles dizem assim, mas que pretensão a sua você achar que nós só estamos trabalhando com você. Estamos trabalhando com todos. Com todos, uns têm mais ou menos consciência. Se você quiser divulgar o que você está aprendendo, ótimo. Mas pode ter certeza, isso não vai alterar o destino, mas o caminho para se chegar lá. Não será pior, nem melhor. Faça, quer fazer? Faça. Isso é bom para você. Veja que colocações eles fazem, mas isso dá uma perfeita medida da justeza do sistema. Não há injustiça. Ninguém pode falar assim, o Gonzaga é um privilegiado, porque afinal de contas ele é assim com os homens. Não, a coisa não é desse jeito. Não é. A minha batalha é da pesada. É muito difícil. E eu sinto a responsabilidade também, porque a gente também tem medos. Quando eu codifico um sistema e passo para diante, eu sofro com aquilo para danar. Porque eu preciso ter certeza do que eu falei. Eu preciso ter confiança no que eu falei. Eu preciso saber que aquilo vai ajudar efetivamente e não atrapalhar as pessoas. Porque eu ainda faço esse tipo de questionamento. Porque se eu prestasse atenção ao que eles me ensinam, eu não estaria tão preocupado com isso. Porque se eu ensinar errado, faz parte da equação. Porque a pessoa que está fazendo a leitura vai bater umas coisas ou não vão bater outras. Não porque está certo ou errado, mas o momento de cada um é diferente. As pessoas aceitarão algumas coisas, não aceitarão outras, porque não sou eu que estou dando a palestra. A pessoa está apenas se dando a oportunidade de acionar registros internos que ela tem. Por isso, ao você ver uma coisa e falar, puxa, Gonzaga, mas eu já sabia de tudo isso. Claro que sabia, mas precisou Luiz Gonzaga vir falar para você descobrir que sabia. Por que não sabia por conta própria? Porque não se deteve em vasculhar lá por dentro. Preguiça. Ou falta de informação, pelo menos nesse sentido. Nós temos essas informações, mas não damos oportunidade. É tão mais fácil um cara falar tudo. O problema é que não adianta ninguém falar, nenhum livro. Se nós não fizermos essa outra dimensão da coisa, não passarmos para o arcano, a dimensão arcana da vimanosofia, isto é, vivenciá-la através dessa comunhão interna, não adianta ensinamento. Não adianta nada. Esse modelo cosmogônico fantástico que os ETs estão difundindo e que tem tanta gente ajudando a difundir, não vai prestar para coisa nenhuma se ele parar no modelo. O modelo é apenas um recurso, é um modo de leitura, é como se fosse um óculos através do qual podemos ver a realidade com um pouco mais de discernimento, de clareza. É uma estrutura mais aberta, ela contém elementos que a estrutura clássica de observação, os modelos clássicos científicos, não nos permite ver a coisa abrangente. Dentro do modelo científico do cosmos, não cabe um monte de coisa. Pergunte para o Carl Sagan, onde é que ele bota o Exu da Umbanda dentro do cosmos dele. Não tem lugar. Não tem. Como é que ele vai explicar dentro da série Cosmos dele uma pancada de fenômenos extrasensoriais paranormais? Ele fica naquela discussão da quarta dimensão, da quinta dimensão. Ora, mas isso é só dar nome ao que não tem, isso não resolve o sistema. Nominar as coisas, o General Shaw já falava, Gonzaga, o pessoal pensa que eu chamei o etérico apenas de hiperespaço e disse que isso era uma teoria nova. Eu não fiz nada disso. O pessoal tem que estudar teosofia. Eu estou chamando de hiperespaço, porque se eu chamo de etérico, eles vão dizer que eu sou um espíritazinha qualquer. O General Shaw falava isso. Eu estou dando nomes novos a coisas mais velhas do que a humanidade, na expectativa de que com nomes modernos, cibernéticos, a humanidade começa a prestar atenção a textos antiguíssimos, que vêm lá das instâncias de Dzyan, que são livros venusinos. E o general tinha consciência disso. Hiperespaço. Pô, um nome bacana que eu uso.
o nosso grupo editorial, nossa marca para publicar tudo que é coisa, hiperespaço. Porque é um nome muito lindo, sonoro, bonito, quer dizer muita coisa. A série de ficção espacial uso. As naves vão entrar no hiperespaço, acionam uns comandos especiais e ela vira luz, né? Tal, entra em outras dimensões. Isso tudo quer dizer acelerar a matéria até um ponto que a matéria não acompanha, vai só luz. Você está, então, aí num plano interdimensional, no chamado etérico, né? Há velocidades inconcebíveis, porque não há obstáculos. Não há estruturação de forma nesses níveis. Espaço-tempo de natureza diferente. Viajamos a velocidades inconcebíveis, se fosse comparado em termos da velocidade do mundo físico. Essas realidades todas vão ser percebidas pelos humanos. Vão ser uma realidade da nossa vida. Imagine que civilizações nós podemos construir muito em breve a partir dessa reviravolta profunda desses chamados, enfim, desses postulados, dessas verdades fundamentais, ou desses paradigmas, como se fala no holismo. Isto é, aqueles elementos que nos emprestam a ótica de exame da realidade. Mudando os paradigmas, nós estamos vendo a realidade de uma outra perspectiva, portanto, tendo uma possibilidade de entender o sistema de uma outra maneira, muito mais ampla e abrangente, entendendo a interatividade entre todas as formas de consciência, porque é só o que existe. Homens, plantas, animais, planeta, são estruturas conscientes em processo de interatividade contínua, dentro de um sistema energeticamente harmônico, equilibrado, velocíssimo, que tem diferenças de velocidade em seus subsistemas todos, e que essa interação toda resulta num avanço, evolução. Essa consciência ainda é informação, mas terá que ser um dia vimanosofia arcana, isto é, vivenciada. Por isso, gente, ao concluir a nossa exposição de hoje, eu faria um convite. Eu faria esse convite porque o que se passa comigo é a única referência que eu tenho. E eu sinto que nós estamos vivendo momentos especialíssimos em escala planetária e no plano dos indivíduos. Ou viramos a mesa por esses tempos agora, ou teremos muita dificuldade de fazê-lo daqui a pouco. O sistema começa a se desorganizar e daqui a pouco ele não pode atender às demandas todas. Ele vai começar a expelir. Há, inclusive, indícios de que já há pessoas que não têm mais condições de continuar no sistema e já está sendo transportado para fora. Não queiramos nos dividir. Vamos nos manter unidos, vamos fazer essa humanidade assumir esse planeta, vamos ocupar os outros sistemas solares que estão resguardados para essa humanidade, vamos ampliar nossas fronteiras de conhecimento, vamos nos relacionar com outros povos avançados. Por que ir para trás? Por que agora voltar para uma espécie de idade das cavernas de novo, lá num planeta primitivo, não sei aonde? Por quê? Se estamos na iminência de chegar na praia, resolvendo problemas ridículos, gente. Medo, ansiedade, culpa, essas coisas não são problemas grandes. Nós pensamos que são problemas grandes. Vamos olhar do alto. Vamos ver a partir dessa perspectiva vimanosófica as nossas questões e vamos ver como elas são miúdas e pequenas e como nós estamos acovardados diante de uma estrutura falida que nos obriga a determinados tipos de comportamentos e de compromissos que não valem nada. Vai haver um dia que o sistema vai ruir e não vai dar a mínima pelota para você. Aí você falar, puxa vida, e eu que estava atendendo a todos os interesses dessa estrutura de poder, desse sistema cultural, desses valores, desse significado, e agora que eu preciso dele, que dê? Nem dinheiro não tenho a minha religião, não tenho segurança, não tenho abastecimento, não tenho coisa nenhuma. Tudo precisa ser revisto em muito pouco tempo. Estamos diante de momentos tão extraordinários, que fatos espetaculares estão ocorrendo, e nós todos que eu digo, que temos consciência, um mínimo de consciência sobre o que está acontecendo na Terra, temos obrigação de assumir as rédeas desse processo de transformação e ajudar as pessoas a atravessar isso com um mínimo de dignidade, sem pavor, sem medo, e serem rapidamente orientadas. Todos temos uma missão. Não vamos deixar que um dado, uma solução de equação que falta, prejudique a nossa inserção consciente numa estrutura que está se solucionando. O grande desafio
é um desafio da mudança. Realmente é o grande desafio. Precisamos mudar. Não vamos voltar para nossas casas movidos pelas mesmas coisas e permanecer quieto, etc e tal, e parará papapá. Há muitas conquistas ainda para serem realizadas. E quando eu falo virar a mesa, gente, tem muitos significados. Cada um tem que descobrir o que é virar a sua mesa. Não se trata de um desbunde cósmico. Não está necessariamente isso. Para outras pessoas, talvez. Para outros, não. Desafios, isso não temos como definir para ninguém. É um processo interno de cada um. Mas que precisamos vivê-los, precisamos. Não vamos nos acomodar. E temos o, entre as, artifício da oração cósmica. Essa oração da entrega para a solução de nossas questões, porque aquilo que só nós temos a solução, não serve apenas para os outros, serve também para nós. Na medida que dividimos com terceiros, com outras pessoas que precisam dessa formulação que é própria nossa, nós estamos nos resolvendo também. Doação, fazemos. Podemos sair daqui com uma nova, com a nova postura vibratória. Postura do amor. Difícil, mas precisamos. Para começar a transformar as energias que estão passando por nós. A resposta do sistema não demora mais que 48 horas. Acreditem. Mudem a postura num dia, comece a mudar. 48 horas depois começam a acontecer coisas na vida de vocês que antes não aconteciam. Pessoas que vocês tinham que conhecer e que não entravam no circuito, vocês conhecem. Livros que você tinha que chegar para ler, não entravam no circuito e de repente aparece. Fatos, acontecimentos, conhecimentos, sentimentos, situações, começam a acontecer uma sequência de coisas, acertos, desacertos, perdas, renovações, impressionante num ritmo cada vez maior, a partir de 48 horas, quando você assume uma nova postura, a postura amorosa diante de si mesmo, da vida, e sobretudo, articulando essa coisa dos dons, que os ETs dizem que são grandes ferramentas divinamente colocadas para que nós tenhamos condições objetivas de atingir estruturas de chakras profundos, alterando os ciclos viciados que nos mantêm nos erros, numa estrutura de erro, reencarnação após reencarnação. Quem anda atrás, quem não anda atrás da alma gêmea, né? Quem não anda atrás da alma gêmea? Às vezes ela está do lado, às vezes está longe, etc. Mas quem é que se lembra, por exemplo, de conversar todo dia com a alma gêmea? Muito pouca gente. Quem é que ora junto com ela? Mas muito pouca gente. Quem é que sabe que ela está passando aflições e que por isso você manda muita força, muita energia, muita coragem? Por que você não divide com ela os seus medos e tenta vencer aqui? Você vence aí as culpas e venço eu aqui os medos. Vamos dividir nossas experiências depois. Vamos nos resolver. Isso atrai. Vai, um dia encontra. E é importante nas transições. Porque os casais dármicos formam uma rede universal de luz importantíssima na solução dessas equações. E quanto de nós estamos prisioneiros na estrutura kármica por culpa, por medo, por mil coisas? Isso só para falar dos relacionamentos. Idem profissão, aguentamos a chatice da profissão por causa da aposentadoria na virada do milênio. Mas eu não confio nessa estrutura, mas nem de jeito nenhum. Eu estou trabalhando para um dia eu chegar na minha autossubsistência. Eu quero um dia, não sozinho, coletivamente, montar uma infra. Porque o sistemão não me engana mais. Eu já superei isso. Superem isso. Não acreditem nisso. Você pode fazer o seu mestrado, seu doutorado, você pode enganar o sistema legal. Pagar imposto, fazer tudo o que o sistema quer. Mas seja esperto. Não confie nele. Sarte fora. Pule fora, entenda como é a sua mecânica de apropriação indébita da tua liberdade, da tua felicidade, de todas as coisas que você ama, que ele não deixa você fazer. Ele está castrando tanto que não sabemos mais nem o que nós gostamos. Qual é a nossa missão? Não conseguimos nem sentir nossa alma gêmea mais. Nós ficamos naquela procura romântica da alma gêmea,
né? Não sabe, uma hora é pelo tesão, outra hora é pelo biotipo, outra hora é por não sei o quê, outra pela grana, né? Mas, Deus do céu, pode tudo. Veja, essa loucura que invadiu o mundo, essa questão da alma gêmea está vendendo livro no mundo inteiro. Por quê? Vocês acham que isso é um fenômeno assim qualquer? Não é. Claro, virou um folclore já, está uma bagunça danada, todo mundo dizendo qualquer coisa, mas existem textos bons, muito confiáveis, muito seguros, e os mestres têm falado disso. É importante, gente, porque em todas as fases de transição, uma esmagadora maioria das pessoas encontram suas contrapartes para as missões, porque esses encontros são dármicos. Não é para viver a felicidade terrestre só, mas é para ter a energia suficiente para cumprir determinadas missões que sozinho ninguém segura. São relacionamentos dármicos, ao contrário dos kármicos, que é para solucionar subsistema interno. Os dármicos têm a ver no momento que você começa a interagir com o plano Terra, com o projeto Terra, com a grande macrovisão. Você está naturalmente atraindo a contraparte. Essa contraparte tem que vir. Os mestres têm, trabalham com ela. Os ETs têm, trabalham com ela. Não há uma missão espacial em que pelo menos o comandante não está no mesmo corpo com a sua contraparte. No mesmo corpo. Nós não encontramos nem do lado, imagina no mesmo corpo. Né? Como tem chão para nós sabermos operar o mesmo corpo, saindo de um e ocupando o outro. Tem tempo ainda. Mas toda transição de era, os casais dármicos formam redes de grande trabalho espiritual. E isso está acontecendo. E as pessoas estão se encontrando. Não necessariamente casando, não, nada disso. Estão formando pares de trabalho, de pesquisa, de atividade, até, às vezes até de negócio também. Estão se encontrando de diversas maneiras. É uma afinidade espiritual profunda e extremamente satisfatória, que pode ou não necessariamente evoluir para a relação física, sexual, para o casamento, para a filha. Isso não necessariamente é obrigatório. O casal dármico transcende até mesmo esse nível de coisa, porque a sua preocupação central é o serviço. É o que eles amam e querem fazer como projeto de vida, é a grande força motivadora de um casal dármico. Muitas coisas estão acontecendo. O fenômeno UFO é um gigantesco laboratório de trabalho espiritual no mundo hoje. Isso. Você imagina com que velocidade a humanidade se transformaria se em vez de escondermos, dividíssemos o que sabemos o mais rapidamente possível. Hoje tem um monte de informação científica e tecnológica, cura para um monte de coisa, solução para um monte de coisa, tudo engavetado porque atrapalha o atual esquema. Isso é desamor, gente. Isso é o contrário de tudo o que teríamos que fazer. Ocultar, guardar, reservar. Tudo isso é para nos garantir arma, munição para o nosso embate, para a nossa luta contra o outro o tempo todo. Será possível que nunca a gente vai mudar a maneira de ser e de pensar? Sempre teremos que competir, destruir, vencer. Nos sentimos poderosos com a vitória pela derrota do inimigo? Quando que nós vamos entender a mensagem de Jesus? Quando? Que ele dizia o contrário de tudo isso que nós efetivamente fazemos. Até por medo, por culpa, por insegurança, por vaidade, por orgulho, por milhares de coisas. Por isso, vamos virar a mesa. Para que a humanidade vire a sua mesa também. Para que a gente possa fazer uma tremenda de uma festa nesse planeta, comemorando a entrada da gente em regiões avançadas do espaço, sendo recepcionados por povos avançados. É isso que interessa, é sermos felizes. Não pense, gente, que daí para cima todo mundo é careta, é sério, e todo mundo anda duro assim, queimando incenso. O mundo espiritual evoluído é muito alegre e feliz, não é dessa maneira. Eu gostaria, nesse momento, estamos no fim do nosso trabalho de hoje, dizer que é uma experiência extraordinária a gente se sentir, ainda que pequenininho, mas parte consciente desse esforço. Nós todos, de um modo geral, costumamos muito nos achar aquém de possibilidades realmente interessantes
do ponto de vista espiritual. Nós sempre achamos que temos muito o que fazer, que aprender, de que isso é coisa para os outros que estão adiantados. Isso é uma bobagem terrível, complexo de inferioridade. Nós temos que virar a mesa também nesse aspecto. O convite que eu deixo, e que é uma coisa que eu sei que cada um pode vivenciar, só depende, gente, de um mínimo de disciplina, porque depois vira até um vício no bom sentido. Você dá oportunidade para escutar-se a si mesmo. A ir lá fundo, buscar as coisas que você gosta realmente, para que na vida prática você faça o que ame, para encontrar inclusive a maneira de subsistir fazendo o que ama, sendo feliz, estando com as pessoas que você quer efetivamente estar, voluntariamente, por amor, não por dependência, por medo, por ódio, por raiva, por qualquer outro valor menos importante. Não vale a pena. É assim que nós superamos karmas. O karma é uma autocondição que nos impomos, que podemos abandoná-lo de uma hora para outra. Basta uma postura interna diferente, para encararmos a vida de uma maneira diferente. E as coisas se solucionam rápida e magicamente no sentido de colocar você num outro patamar de compreensão, sujeito a outras estruturas evolucionais muito mais sutilizadas. Acredite nisso. Se o seu trabalho se tornou repetitivo, se a sua proposta não se renova, vire à mesa, busque ir mais adiante, faça o posicionamento arcano da sua vida, vá além. Comece a estabelecer com o plano da consciência divina, não essa relação da oração careta. Estabeleça outro tipo de relação fraterna, da irmandade, da cooperação voluntária, consciente, inteligente e criativa. Para isso, estabeleça essa relação consigo mesmo. Dê essa oportunidade, gente. Todo mundo tem um canto e uma hora em casa em que é possível você dar vazão a essa voz. A primeira vez é confusa? É. A segunda também, a terceira também, mas no momento em que disciplinarmos esse diálogo interno, as coisas vão mudando, vão fluindo. Você vai começando a entender como efetivamente funciona o universo. Não é uma coisa para se procurar na série do Carl Sagan. É uma coisa para se sentir lá dentro. A gente percebe, gente, o funcionamento. Como as leis regem essas fantásticas estruturas cósmicas. E como elas estão presentes na nossa intimidade doméstica. No nosso quarto ali conosco, no nosso coração. Tudo. E basta uma postura amorosa para começar a escancarar essas coisas que estão ocultas pelo medo, pelo ódio, pela raiva, por mil coisas. Fazer com amor, e é tão fácil fazer amor às coisas que a gente gosta de fazer, fazer com amor. As coisas que nos dão prazer, façamos também com amor. Coloquemos esse sentimento, ainda que não saibamos exatamente qual é a natureza dele, vamos procurar experimentar isso. Em 48 horas nós vamos começar a notar alterações. Aí é a hora de confiança. Não tenha medo. Vai virar. A confusão vai se estabelecer. Não pense que as coisas são maneiras e suaves. Não são. Nessas épocas atuais, as viradas de mesas são convulsivas. São complicadas. Esse é o desafio, essa é a proposta, além da Vimanosofia. Vamos jogar amor para que a Vimanosofia deixe as prateleiras dos livros mortos, as fitas de vídeo, deixe as 1000 histórias contadas e passe para a vida concreta. E só há um caminho, o do amor. Então vamos emprestar amor às coisas que queremos fazer, façamos com zelo e façamos com amor. E vamos, sobretudo, repensar a nosso modelo de oração, portanto de relacionamento com os níveis de ordem superior de hierarquia. Vamos introduzir a fraternidade, a irmandade, a cooperação consciente e criativa nessa relação. Vamos escancarar, vamos nos abrir para que o cosmos possa dispor dos números, dos valores, dos significados que só nós temos e que temos que emprestar para o sistema se resolver. E dessa maneira nos resolvermos. Somos
inseparáveis, indissociáveis do sistema comum todo. Somos pedras de um quebra-cabeça que não tem como deixar de existir. Somos, portanto, tão importantes quanto é um mestre ascensionado, porque temos segredos cósmicos. Na reprodução holográfica do sistema, esses segredos estão conosco. É aí que está, vamos dizer, o grande significado de nós desenvolvermos o amor para emprestarmos esses termos dessa equação cósmica que só nós temos. E que só nos resolveremos no dia que soubermos passar adiante isso que é só nosso. É aquele aprendizado que a criança de 2, 3 anos tem que ter, aprender a dividir com os seus companheirinhos de playgrounds, né? Nós temos coisas que nos pertencem por natureza cósmica. No dia que estivermos dividindo isso, nós estaremos encontrando a porta definitiva do grande salto quântico evolucional que vai nos levar a um novo tempo, nos credenciando para outros saltos mais importantes e maiores ainda, que virão depois que a humanidade se estabelecer em outras bases, se estabelecer com outro padrão de civilização, compatíveis com organizações sociais avançadíssimas que navegam os espaços, que estão aí conosco, que dividem conosco seus esforços e que estão absolutamente conscientes da luta deles e de que podem contar aqui com muita gente, da mesma forma como nós estamos esperando muito que eles também sejam capazes de abrir seus corações plenamente para que a equação terrestre, enfim, se resolva e nós possamos, enfim, gritar com toda a empolgação, cantar o nosso hino de libertação definitiva desse acidente que nos marcou tão profundamente. Vamos em frente, não temos o que nos arrepender, não há medo, não temos que ter culpa de nada, nem para quem fica para trás ou quem fica para frente, não importa, nós temos que fazer o nosso caminho. Teremos adiante uma percepção muito clara de que as nossas decisões hoje terão sido bem tomadas, podem ter certeza disso. Porque o que a evolução quer de seus elementos componentes é a determinação, a exteriorização da vontade do Cristo interno, da divindade, do cosmos, em sempre ir para adiante, num eterno vir a ser. Gratidão a vocês, de muito coração. Eu fiz essa palestra com muito amor, eu vim aqui com muito amor, eu tenho certeza que vocês também vieram com muito amor. Essa percepção nos muda, nos transmuta e vai nos levar a um outro nível de percepção. Vamos continuar nesse estado vibratório, para que possamos levar isso para onde nós formos caminhar, para onde vamos estar, com quem vamos estar, independentemente de quem vamos estar, das condições que temos em nossas vidas, essa coisa toda. E